Mário Godoy, eu sou professor da disciplina de Introdução a Algoritmos e eu vou apresentar para vocês agora um resumo sobre os principais conceitos que a gente vai praticar nessa disciplina. Esse é o conteúdo que a gente vai ver nesse módulo e basicamente o nosso conceito de algoritmo pode ser resumido nessa frase, né? Uma sequência bem definida de passos para a solução de um problema bem definido. O que isso quer dizer? Entre outras coisas, para eu bolar a solução de um problema através de um algoritmo, eu preciso entender muito bem o meu problema. O meu problema tem que estar muito bem definido, muito bem estabelecido, conhecido, né? Então eu preciso estudar meu problema, entender todos os seus detalhes para pensar não num processo bem definido, ou seja, com etapas bem definidas para resolvê-lo, né? Um algoritmo nada mais é do que a entrada de dados, o processamento desses dados que entraram e a saída de dados, o resultado. Por exemplo, se eu tenho... o meu problema é somar dois números, esse é meu problema. Então o que eu tenho que fazer? Vamos imaginar que o usuário vai inserir dois números e o meu processamento vai resolver o meu problema. Qual é o meu problema? A soma. Então a entrada de dados vai ser o primeiro número e o segundo número. Eu tenho que elaborar o meu algoritmo de forma que receba esses números de entrada, elabore o processo de soma e apresente para o usuário o total dos valores somados. Perfeito? Então, sempre que a gente for definir um algoritmo, um dos primeiros passos é entender o problema. O segundo passo, bem interessante, é definir quais são os dados necessários para o meu algoritmo funcionar. Essa imagem ela apresenta de uma forma bastante interessante o que de fato é um algoritmo. Um algoritmo pode ser considerado uma interface entre o mundo real, o mundo onde tem os problemas, e o mundo dos computadores, o mundo das máquinas, né? Por que uma interface? Porque um algoritmo ele precisa ser entendido pelos dois mundos. Ou seja, quem vai desenvolver o algoritmo, quem vai projetar o algoritmo, ele precisa entender os problemas do mundo real. A gente chama problemas do cliente, problemas de quem de quem domina o problema. Por exemplo, se estou fazendo uma calculadora, eu sei qual é o problema, mas se estou fazendo um software para contabilidade, eu preciso chegar perto dos contadores e entender qual é o problema da contabilidade, que é muito complexo, né? Então a gente precisa conversar com todos esses usuários, né? todos esses atores envolvidos no nosso projeto. Baseado no nosso problema, a gente projeta uma solução, a gente define uma solução e estrutura ela em passos em forma de um algoritmo. Tá? O algoritmo, baseado nesse algoritmo, como a gente viu no slide anterior, processos bem definidos, bem claros, a gente vai codificar num programa-fonte, que pode ser considerado um código de programação, que eu posso estabelecer esse programa-fonte baseado em várias linguagens de programação. Por exemplo, C, por exemplo, Java, por exemplo, Python e outras tantas que existem. Perfeito? Dependendo de onde vai rodar o meu software, eu vou escolher o meu programa-fonte mais adequado. Aqui na nossa disciplina a gente vai praticar os nossos algoritmos em programa C, né, na linguagem de programação C. Então a gente vai todos os exemplos que a gente for ver, a gente vai estar imerso no mundo da linguagem de programação C, que é uma linguagem muito utilizada. O algoritmo ele tem como característica, a princípio, uma estrutura imperativa. Imperativa no sentido de que ele ocorre de cima para baixo. Primeiro é executado o primeiro comando da primeira linha de programação, por exemplo, depois a segunda linha, depois a terceira linha, e assim sucessivamente. Claro que isso pode ser modificado, mas para isso a gente precisa entender como que eu faço para modificar a linha imperativa de cima para baixo do meu código. A gente pode modificar com alguns critérios, né? Mas vamos por partes. Primeiro é importante a gente saber que é extremamente forte, né? a ordem com que os comandos são definidos. O comando anterior vai ser executado, o comando da linha 1, por exemplo, vai ser executado em primeiro e o segundo em diante. Essa ordem é bem clara, é bem importante. O algoritmo não pula linhas, só se você mandar ele pular. Perfeito? A gente vai ver isso na prática, vai ficar mais claro visualizar. Alguns conceitos básicos que a gente precisa entender. O conceito de constante, variável, atribuição, palavra reservada, entrada, saída, operadores, controle de fluxo. Vamos ver cada um deles agora. Perfeito? Constante.
Constantes são valores que não mudam. Um grande exemplo é, por exemplo, se eu defino π e π é 3,14, sempre vai ser 3,14 no meu código e nunca vai ser alterado. Perfeito? Variável. Variável já é diferente um pouco. Variável, o que é uma variável? Variável nada mais é que um espaço da memória RAM, onde lá naquele espaço da memória RAM eu vou guardar um valor. Na verdade, quando eu defino uma variável, eu estou reservando um espaço da memória para guardar um valor de um determinado tipo. Então, uma variável ela tem um tipo, ou seja, pode ser inteiro. Se eu defino uma variável do tipo inteiro, essa variável vai guardar qualquer valor inteiro. Se eu defino uma variável do tipo real, qualquer valor do tipo real. E assim sucessivamente. Se eu defino uma variável do tipo caractere, qualquer valor caractere. Ok? Cada variável tem um nome, né? E esse nome a gente chama de identificador. Ou seja, você identifica um espaço de memória RAM através do nome da variável, do seu identificador. Perfeito? Com uma característica muito clara da memória RAM. Memória RAM é uma memória volátil. O que isso significa? Significa que quando eu desligo o computador, o que está na minha memória RAM é perdido. Então ela funciona sempre em tempo de execução, né? Enquanto o computador está energizado, está funcionando, está ligado na tomada. Perfeito? E como que eu faço para manipular uma variável? Para eu manipular uma variável, eu posso atribuir valores a esse espaço de memória, a essa variável. E em linguagem C eu uso o símbolo de igual, esse que está na tela vermelhinho aí. Então, o símbolo de igual, a partir desse momento, em algoritmos, a gente não vai mais chamar de igual, a gente vai chamar de atribuição. Então, se eu quero definir a variável chamada nota, e se eu quero atribuir a nota 8,5 para ela, essa variável tem que ser real, e para eu atribuir, eu vou usar esse símbolo de atribuição que está na tela. É importante saber isso. Identificadores, ou seja, os nomes das variáveis, tem algumas regras para isso, tá? Não pode começar com número, não pode conter símbolos quaisquer, símbolos eu digo acentuação, qualquer símbolo de arroba, de porcentagem, e comercial, parênteses, não pode também. Caracteres latinos como cedilha também não pode, ok? Isso é uma regra, porque a nossa linguagem é universal, né, linguagem C, e caracteres latinos não tem em todos os países, então é um padrão universal, ok? Isso a gente vai praticar bastante, mas é importante que você pratique entendendo e sabendo dessas regras aí. As variáveis também não podem ser iguais às palavras reservadas. O que são palavras reservadas? São palavras reservadas para o compilador do código, para o interpretador do código, melhor dizendo, que elas têm funções específicas. A gente vai ver daqui a pouco uma lista delas para a gente ver. Quando a gente estiver vendo a linguagem C, a gente vai trabalhar com algumas delas. Então, o computador ele não pode ter entendimento dúbio. Você não pode criar uma variável cuja palavra é reservada a uma função específica. Entende? Ainda sobre tipos de variáveis, né? Eu gosto de comparar tipos de variável a caminhão. Né? Imagina assim, cada caminhão tem um tipo. Tem um caminhão de madeira, tem um caminhão de concreto, tem um caminhão de combustível, tem um caminhão caçamba, tem um caminhão frigorífico. Se eu pegar o conteúdo de um caminhão frigorífico, por exemplo, carne, e colocar no caminhão caçamba normal, que carrega areia, a carne vai estragar, logo não vai dar para transportar meu conteúdo. Se eu pego o conteúdo do caminhão de concreto e jogo no caminhão tanque, vai dar um problema, eu vou perder tanto o caminhão como o concreto, entende? É basicamente a mesma ideia, né, de tipos de caminhão para tipos de conteúdo para esse caminhão. Como uma variável ela guarda conteúdo, então se eu estou trabalhando com conteúdos caractere, que são letras, números, símbolos, né? Caractere é isso. Então eu tenho que criar uma variável do mesmo tipo. Se eu tenho valores inteiros, eu tenho que criar uma variável do tipo inteiro para receber esse conteúdo. Se eu estou trabalhando com números reais, então eu tenho que ter variáveis do tipo real. Perfeito? A gente vai praticar, mas é importantíssimo você saber o que é uma variável, quais são os conceitos que envolvem a variável. E a ideia principal de uma variável pode até parecer redundante, mas é que o seu conteúdo seja modificado, ou seja, varie. Perfeito? Então, se eu tenho uma variável nota,
Ora ela pode ser 10, depois ela pode ser 8, depois ela pode ser 9,5. Quanto menos variável eu tenho, menos memória eu estou usando. E isso é positivo, né? Quanto mais memória eu uso, quanto mais variável eu uso, possivelmente mais eu estou sobrecarregando o meu computador. Então, a variável você tem que usar sempre que necessário, né? Sempre que você puder evitar, não use, porque você está alocando espaço de memória e está comprometendo o desempenho do seu computador se você estiver usando de forma desnecessária, desregrada. Essa é uma lista de palavras reservadas no nosso padrão ANSI. É um padrão internacional. Tá? Essas palavras reservadas são uma linguagem C, que é a linguagem de programação que a gente vai estudar nessa disciplina, perfeito? A gente vai praticar alguns conceitos que a gente vai ver na teoria na linguagem C. E vocês vão ver linguagem C em outra disciplina lá na frente também. O que eu sugiro que vocês façam, né? É importantíssimo, como vocês vão ver isso com bastante frequência, é importante vocês pegarem todas essas palavras reservadas aí e pelo menos vai no dicionário e traduz cada uma delas. Porque a tradução dessas palavras já dá uma boa ideia do que elas significam. E aí depois, quando a gente for praticar, no próximo módulo, já no módulo 2 a gente vai praticar um pouco de linguagem C, vocês já vão saber um pouquinho do que vocês estão fazendo. Entrada de dados. Lembra que a gente viu que um algoritmo tem entrada, processamento e saída? Entrada de dados dentro de um algoritmo pode ser feita através de diversos dispositivos. Nós vamos trabalhar maciçamente com o teclado, mas eu posso considerar que o mouse é uma entrada, telas de touchscreen são outra entrada, sensores e outras tantas coisas podem ser consideradas entradas de dados também. Mas a gente vai trabalhar com o teclado, ou seja, quando você solicita que o usuário informe um valor, um nome, um símbolo qualquer, você está pedindo que o usuário jogue uma informação dentro do seu algoritmo para o seu algoritmo poder funcionar. Processamento. Processamento nada mais é do que o que o seu algoritmo vai fazer com as informações que foram inseridas, né? Naquele velho exemplo, se eu estou somando dois números, lá naquela entrada eu recebi dois números do meu usuário, o meu processamento é pegar o primeiro número e somar com o segundo. Dispositivos de saída. Dispositivos de saída, seguindo o mesmo exemplo da soma, é apresentar para o usuário onde? Eu posso apresentar, por exemplo, no monitor do usuário. Então, o monitor é um dispositivo de saída das informações. Eu posso apresentar no monitor do usuário o resultado da soma. Eu posso usar outros dispositivos de saída também, impressora, seja ela 2D, seja ela 3D, né? Dispositivos de rede e outras tantas coisas que eu posso ter como dispositivos de saída. Perfeito? A gente vai usar na disciplina o monitor para fazer os nossos processamentos e apresentar o resultado do nosso algoritmo. Ok, então a gente viu que a gente pode fazer várias operações. Então, operadores aritméticos. Observa que a gente pode fazer operação de soma e subtração através dos símbolos já conhecidos, que é mais, o símbolo de mais e o símbolo de menos, como está na tela. A multiplicação não é aquele x conhecido da matemática. A multiplicação é o asterisco. É um padrão que se adota. Perfeito? Se eu quiser multiplicar 3 vezes 3, eu vou usar o asterisco. 3 asterisco 3. Se eu quiser fazer uma divisão, eu vou usar essa barra que está na última linha. 3 dividido por 2, 3 barra 2. Estou dividindo. Ok? Observa aí na tela que tem também o símbolo de igual, igual. O que significa o símbolo de igual, igual? Aqui na linguagem C a gente vai ver que igual, igual é igualdade. Lembra que a gente viu que a atribuição é apenas um símbolo de igual no slide anterior? Então agora, se eu tenho atribuição a uma variável, né? Se eu atribuo um valor a uma variável através de um símbolo de igual, como que eu faço para verificar se um valor é realmente igual ao outro? Eu vou usar dois símbolos de igual. Dois símbolos de igual, igualdade. Parecido com a matemática que a gente vê no segundo grau, a gente sabe que primeiro multiplicação e divisão tem precedência, né, para soma e subtração. Isso já é conhecido. Né? Aqui também é a mesma coisa. Mas aqui a gente também tem coisas chamadas coisas específicas, né, como por exemplo função. Função nada mais é que um módulo de um código separado do código. Mas isso vocês vão ver só na próxima disciplina.
e operadores unários. Quando a gente estiver começando a programar, eu vou mostrar alguma coisa para vocês sobre operadores unários. Então, essa é uma lista de prioridade, ou seja, o que é realizado primeiro no cálculo das nossas operações. E eu posso alterar qualquer prioridade colocando parênteses, né? Então, se eu quero que primeiro seja feita uma soma para depois uma multiplicação, eu coloco parênteses naquela soma e aquela soma vai ser realizada primeiro. Assim como na matemática que a gente vê no segundo grau também. Operadores relacionais. Operadores relacionais a gente tem o maior que, é a primeira linha, o maior ou igual, segunda linha, menor que, terceira linha, menor ou igual, quarta linha, igual, como eu acabei de falar, né? A igualdade são dois símbolos de igual juntos, e diferente. Observa que diferente é uma exclamação igual, né? A exclamação significa não, significa negação. Então, não igual, logo é diferente, ok? Ali do lado, na coluna da direita, a gente tem um exemplo, né? 2 maior que 1, 2 maior ou igual a 2, né? Então, 2 maior que 1, verdadeiro. O resultado de um operador relacional é verdadeiro ou falso. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Não tem coluna do meio, só tem essas duas, tá? 1 menor que 2, verdadeiro. 1 menor ou igual a 5, verdadeiro. 2 é igual a 2, verdadeiro. 3 é diferente de 2, verdadeiro também. Então observa que nesse exemplo que vocês estão vendo, tem valores fixos, né? 2 é um valor fixo, 2 não é uma variável. Mas vamos ver como fica esse exemplo com variáveis. A mesma coisa, né? Só que quando eu estou trabalhando com variáveis, eu não sei exatamente qual é o valor de A. A é qualquer coisa. Pode ter, hora pode ter um valor, hora pode ter outro valor. Mas eu uso, obedecendo a mesma sintaxe, a mesma regra, a mesma lógica, os operadores relacionais. A é maior que B, B é maior ou igual a C, C é menor que 1, 1 é menor ou igual a A é igual a 0, A é diferente de B. Então tudo isso também tem valores verdadeiro ou falso, ou é um ou é outro. Operadores lógicos. Operadores lógicos, a gente tem esses dois es comerciais que significa e mesmo, né? O ou, que são dois pipes. Esses dois pauzinhos assim é chamado de pipe. Pipe é um símbolo diferente que tem no nosso teclado que poucas vezes a gente usa assim no dia a dia, né? Mas ele é bem conhecido. Ele, dependendo do teclado, ele está em um lugar, dependendo do teclado, ele está em outro. Mas normalmente ele está perto do Shift, ou ali mais ou menos perto da acentuação, ali perto do Enter, né? Dependendo do teclado, ele está num lugar ou está no outro. Ele tem um formato de vertical, de pauzinho vertical mesmo. Vamos ver, e embaixo a gente tem a negação que eu acabei de falar para vocês, né? A exclamação é a negação de alguma coisa. Vamos ver como que a gente trabalha com cada um desses operadores lógicos. Beleza, isso que eu vou mostrar para vocês é um resumo da nossa tabela verdade, para ver se vocês compreendem mais ou menos como funciona. Observa que eu falei para vocês que o resultado de uma expressão aqui vai ser ou verdadeiro ou falso. Para isso a gente tem duas premissas, né? Premissas vamos imaginar como se fosse afirmações, princípios, beleza? Eu tenho a premissa P ali. Vamos imaginar que a premissa P ora é falsa e ora ela é verdadeira. Quando a premissa P for falsa, se eu digo não P, eu estou dizendo não falso. Quando eu digo que uma coisa não é falsa, logo ela é verdadeira. Se a premissa P for verdadeira e eu digo não P, eu estou dizendo não verdadeiro. Logo, uma coisa não verdadeira, ela é falsa. Ou seja, a negação é a mais simples de todas. É só inverter a premissa, ok? Se a premissa é falsa, não falsa é verdadeira. Se a premissa é verdadeira, não verdadeira é falsa. Mesma coisa para outra premissa que, onde é falso vira verdadeiro, onde é verdadeiro vira falso. Essa operação I, ela implica que, para a expressão P e Q, observa que agora eu estou trabalhando com duas premissas, com a premissa P e também com a premissa Q. Para essa expressão ser verdadeira, as duas premissas devem ser verdadeiras. Se uma das premissas for falsa, toda a expressão vai ser falsa.
esse operador lógico I exige que todas as premissas envolvidas na expressão sejam verdadeiras para o resultado da expressão ser verdadeiro. Não importa quantas premissas eu tenho, se eu tiver 10 premissas e uma for falsa, a expressão vai ser falsa. Então observa aí, falso e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, verdadeiro e falso é falso, e verdadeiro é verdadeiro. Só nessa condição de todas as premissas serem verdadeiras que ela vai ser verdadeira. Então o que vocês têm que entender é isso. Sempre que eu estou trabalhando com I, todas as premissas devem ser verdadeiras para o resultado ser verdadeiro. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos. Ou, dois pipes. O ou ele é bem mais flexível. Ele precisa que apenas uma premissa seja verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Então falso e falso é falso, nesse caso. Falso e verdadeiro é verdadeiro, porque eu já tenho uma premissa verdadeira, então é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Então, o ou, esses dois pipes, ele é bem mais flexível. Imagina que eu tenho 10 premissas, 9 falsas e apenas uma verdadeira. Logo, o resultado dessa expressão, dessas 10 premissas, se estiver separado por ou, vai ser verdadeiro, se tiver apenas uma verdadeira. Esse é um resumo da nossa tabela verdade, bem simplificado, mas que resolve grande parte dos nossos problemas em programação. Né? É importante que você entenda essa lógica, né? E você entenda que essas são as regras que ora eu posso usar o i, ora eu posso usar o ou. E eu tenho que usar esses comandos para resolver os meus problemas. Né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns problemas, a gente vai ver como o i não substitui o ou, e o ou não substitui o i. Olha lá o nosso exemplo. No nosso exemplo, a gente tem primeiro a hierarquia de operações, né? O que é realizado primeiro. E a gente viu também que a gente pode mudar essa hierarquia de operações através dos parênteses, igual nos operadores aritméticos que a gente viu no slide anterior. Quando a gente tem isso, a nossa expressão é essa daí. O que é realizado primeiro? É realizado primeiro aquele que está mais interno nos parênteses. Então, como eu botei ali dois parênteses, um dentro do outro, primeiro vai ser resolvido esse parênteses mais interno e depois o mais externo. Então veja só, primeiro vai ser resolvido o quê? Isso que está em vermelho. Por quê? Por esse motivo que eu acabei de falar dos parênteses. 2 é menor que 5? Verdadeiro, 2 é menor que 5. Quando essa condição, né, essa expressão interna é resolvida, isso internamente a gente não vê isso ocorrer, a gente só vê o resultado final depois. Mas eu só estou mostrando para vocês saberem o que acontece. Então, quando isso é resolvido, aquela premissa, que é uma expressão, vira um resultado de verdadeiro. Pronto, eu resolvi uma premissa. Depois vai ser resolvido a outra condição. 1 é igual a 0? Opa, 1 não é igual a 0, logo isso é falso. Então eu vou substituir aquela expressão por falso. O que eu tenho agora? V ou F. Verdadeiro ou falso. Lembra da tabela verdade que a gente acabou de ver? Quando eu tenho verdadeiro ou falso, o ou só precisa que uma premissa seja verdadeira para o resultado todo ser verdadeiro. Logo eu resolvo essa expressão com verdadeiro. E agora o que eu tenho? Eu tenho um i. 2 é maior que 0? Sim, 2 é maior que 0. Verdadeiro. Então pode ser substituído isso aí por verdadeiro. E agora o que eu tenho? Verdadeiro e verdadeiro. Quando eu tenho o i, todas as minhas premissas devem ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. A primeira premissa é verdadeira, a segunda premissa é verdadeira também. Logo, meu resultado é verdadeiro. E o resultado dessa expressão é verdadeiro. Essa é a lógica dos operadores relacionais. A gente pode usar essas regras de acordo com os nossos problemas. Então, a gente viu lá no começo que a gente tem controle de fluxo, né? Que na verdade a gente tem uma linha hierárquica, que o nosso algoritmo é imperativo, de cima para baixo. E a gente pode usar a nossa estrutura de controle de fluxo para modificar um pouco essa rigidez de cima para baixo. A gente tem alguns resultados bem interessantes. A gente pode retornar uma etapa anterior com o controle de fluxo, ou a gente pode mudar as etapas que estão à nossa frente. Vamos visualizar isso melhor. Veja só. Esse exemplo aqui. Vamos imaginar que você foi contratado para desenvolver um algoritmo, ou seja, uma rotina.
para você solicitar ao professor que insira as notas dos alunos. Né? A gente sabe que a nota do aluno é de 0 a 10, não pode ser negativa e não pode ser maior que 10 também. Né? Então, de 0 a 10. Vamos imaginar que essa é a nossa regra, esse é o nosso problema, é um problema bem simples de ser entendido. Né? No começo é bem simples, depois a gente vai criar mais complexidade. Então vamos lá. O meu algoritmo começa ali no início. O primeiro passo, eu estou solicitando que a pessoa, que o usuário, né, no caso o professor, insira um número entre 0 e 10. Esse número vai ficar armazenado na variável número. Aquele símbolo ali, lembra que é de atribuição? Eu não sei qual vai ser o número que o usuário vai informar. Vamos imaginar que o usuário informou 20. 20 é válido? Na minha regra de negócio não é. É válido de 0 a 10. Então o que o meu algoritmo faz? A gente faz uma estrutura de controle de fluxo, que está nesse losango. Então a gente cria uma estrutura que diz que enquanto o número for menor que 0, ou, olha o meu operador lógico ou aí no meio, ou maior que 10, vá para onde? Enquanto isso for verdadeiro, volte a setinha ali para a esquerda, volte a solicitar um número entre 0 e 10. Enquanto o número informado pelo usuário for falso, olha a seta para a direita ali. Enquanto o número for falso, registrado com sucesso. Se o usuário inserir 20, 12, 13, vai ficar numa estrutura de repetição, que a gente chama de loop, até que o usuário insira um número que o meu algoritmo aprove. Ou seja, igual a 10 ou menor que 10, igual a 0 ou maior que 0. Então os números válidos nessa minha regra é de 0 para cima até 10. De 0 a 10. Só isso que é válido. Os outros vão ficar repetindo até que o usuário digite o número que o meu código aceite. Quando ele digitar o número que o meu código aceite, vai aparecer a mensagem de nota registrada com sucesso. Esses desenhos de fluxograma a gente vai ver assim que os nossos conceitos sobre o que é variável, o que é identificador, tabela verdade, lógica estiverem bem assimilados. Depois a gente vai ver como fazer um fluxograma, que esse fluxograma que vocês estão vendo em vermelho na tela, não deixa de ser um algoritmo. É um projeto de um algoritmo, é a definição através de um fluxograma de regras. Né? Então a gente vai ver como detalhar isso para a gente. Uma outra forma que a gente tem de controlar o fluxo do nosso algoritmo vamos imaginar que o nosso algoritmo está rodando, em algum momento do meu código eu estou verificando a média do usuário. Eu não sei, a média é uma variável, pode ser qualquer valor. Vamos imaginar que se a média for maior ou igual a 7, olha a seta apontando lá para mensagem de aprovado. Ou seja, se a variável média for maior ou igual a 7, se for verdadeiro, aprovado. Se for falso, reprovado. Então eu posso pular trechos de código de acordo com minhas premissas, né? Minhas premissas. Ali eu só tenho uma premissa média, mas eu poderia ter duas. Eu poderia ter média e falta, né? Imagina só, como que a gente poderia avaliar se a média for maior ou igual a 7 e a quantidade de faltas menor do que 25%, para ele ser aprovado? Eu precisaria usar o I comercial, que a gente viu alguns slides atrás. Daqui a pouco a gente pratica nos fóruns esses exercícios aí. Obrigado, agradeço a todos. Eu sei que o assunto é um pouco complexo, principalmente a primeira vez que a gente vê, mas eu peço que vocês deem uma olhada no PDF que está no ambiente, que tem mais detalhes, mais explicações textuais. Acessem todo o material disponível na pasta da biblioteca, no ambiente virtual, e dúvidas postem no fórum. Um abraço, até breve.